O que é uma célula? Qual a definição de uma célula? Aqui diz o seguinte: são várias microcélulas, ou seja, várias duplas, discipulado 1 a 1, certo? São várias microcélulas com o propósito de se amar como família, com objetivos e metas definidas. Que metas, que objetivos? Comunhão, integração, crescimento, tanto horizontal quanto vertical, e multiplicação em 6 meses. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O propósito de cada membro da família então, o propósito de cada membro da célula, ter compromisso uns com os outros, ou seja, não faltar, e ser apaixonado por Jesus e amar os perdidos. Querido, eu vou mandar para você os slides, tá? Igual eu mandei daquela outra vez, eu vou mandar, então você fique tranquilo que eu vou mandar. Então, a célula, querido, é isso. É várias microcélulas, vários discipulados 1 a 1, com o propósito de criar um vínculo de relacionamento, né, de criar um ambiente de família, né, uma relação de amizade, de comunhão, né, de integração, de crescimento, mas com um propósito definido. Quando eu digo que muitas coisas nós já fazíamos, nós já tínhamos esse propósito da célula com relação a ser um ambiente familiar, não é verdade? A gente sempre trabalhou muito essa questão da comunhão, né, de estar junto, né, não só a questão da célula, mas de se reunir em momentos, né, que não são na célula. Então a gente já tem esse princípio muito forte na igreja. Uma coisa que falta para a gente, que faltava na verdade, não falta mais, é a célula entender quais são os seus propósitos, quais são as suas metas. Ter metas e propósitos estabelecidos. Por exemplo, da comunhão, a gente já tinha. Agora, da integração, a gente precisa entender a importância que a célula tem na integração de novos convertidos. A importância que a célula tem no crescimento, tanto horizontal, né, no sentido de relacionamento, de comunhão, de quem está ali conosco, como no vertical, também no sentido da nossa vida com Deus, da célula como um instrumento de crescimento espiritual. E a meta e o propósito da multiplicação, porque tudo aquilo que não se reproduz morre. E um dos objetivos principais da célula é a multiplicação. Por quê? Porque o objetivo principal do Evangelho é levar pessoas a Cristo. O objetivo principal do cristão tem que ser levar pessoas a Cristo. O louvor, a adoração, a intercessão, a dança, a pregação, o ministério infantil, tudo tem um único objetivo: levar pessoas a Cristo. Então a célula, ela também tem que ter esse propósito, né? E a gente, por muito tempo, a gente não teve a gente não tinha esse objetivo. A prova é de que nós temos células aí que não virou uma panelinha, virou um tacho, né? Por quê? Porque aquele grupo ali, durante muito tempo, a comunhão assim, bombando, relacionamentos maravilhosos, mas aí quando você parte para a multiplicação, aí a gente tem dificuldade. Por quê? Porque ficou muito tempo junto, trabalhou muita comunhão, mas sem uma visão de multiplicação, sem ter a visão daquilo que realmente é o propósito da célula. Então isso aqui é o conceito da célula. Tem aquele vídeo do que é uma célula, que a gente passou no encontrão, do que tem. Então projeta ele aí pra gente. Nós vamos rever o vídeo. Enquanto ele procura o vídeo, eu quero ler para você essa frase, que diz assim: o verdadeiro sucesso depende de fatores divinos, humanos e organizacionais. Então, se para mim ser um líder de sucesso depende de fatores divinos, como que eu coloco esses fatores divinos em ação? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, né? Então, fatores humanos, a minha disposição, né? Fazer aquilo que cabe a mim. E organizacionais, que também é uma parte nossa. Como eu digo, se a gente trabalha de maneira organizada, nós otimizamos em pelo menos 30% o nosso potencial. Um líder que trabalha de maneira organizada, ele produz no mínimo 30% a mais do que um líder que não trabalha de maneira organizada.
Tem líder que ele entra no computador dele para ele achar um arquivo, é 10 minutos. Porque ele não sabe. Você olha as pastas, se você trabalha ali, nós fomos em 5 pastas, mas em menos de 30 segundos eu achei o que eu queria. Eu tenho lá, MDA, Comunidade Batista, células, e dentro dali eu tenho tudo que eu vou falar sobre célula, está ali dentro. Então, isso é o quê? Isso é organização. Se você senta numa mesa, você vai trabalhar, você trabalha no escritório, até a maneira como você dispõe o que você vai utilizar, faz o seu rendimento melhorar ou não. Se você tem um grampeador, por exemplo, que você sabe que você usa ele o tempo todo, você tem que deixar ele perto de você. Você coloca ele lá longe, toda vez que você precisa, você tem que levantar e ir buscar, você vai perder tempo. Então isso, né, no mundo da administração, eles chamam-se da teoria dos 5S. Senso de organização, senso disso, senso daquilo e tal. Então isso não foi eu que inventei não, né? Isso aí quem fez administração sabe, né, que é ensinado no curso de administração. Então, o verdadeiro sucesso depende de fatores divinos, humanos e organizacionais. Já? Então nós vamos ver o vídeo, né, sobre o que é uma célula. Depois nós vamos falar um pouco sobre o ambiente também, tudo. Então, veja aí. Agora sobre as 5 funções da célula. Nós vamos falar um pouco sobre essas 5 funções que eu citei anteriormente. Então, apesar que a célula tem muitas funções, queremos estudar 5 dessas funções que, na nossa opinião, são indispensáveis na vida de uma célula. São elas: evangelismo e integração, pastoreamento e discipulado, comunhão, treinamento de líderes e crescimento e multiplicação. O último tópico aí cortou, mas o outro é crescimento e multiplicação. Então vamos falar um pouco sobre essas 5 funções da célula. Evangelismo e integração. Cremos que o evangelismo ideal funciona naturalmente através da vida de cada cristão, verdadeiramente cheio do Espírito Santo.
Quem está cheio de Jesus vai atrair outros ao Senhor Jesus. Agora, uma vez que a pessoa entregou a vida para Jesus, ela tem que ser cuidada e integrada na vida da igreja local. Quantas e quantas pessoas no nosso querido Brasil têm feito uma decisão pública de entregar suas vidas a Jesus, mas nunca se firmaram? E onde estão essas pessoas? Então aqui, evangelismo. Qual é a maior ferramenta que nós temos de evangelismo? O testemunho, não é isso? A vida cristã. Então, o verdadeiro evangelismo, ele acontece naturalmente, a sua célula, ela vai crescer naturalmente, se as pessoas estiverem sendo bem discipuladas. Por quê? Porque se elas estiverem sendo bem discipuladas, elas vão ser transformadas, elas vão começar a mudar de vida, o testemunho delas vai mudar, e sem que elas abram a boca, antes delas abrirem a boca, elas já vão estar evangelizando as pessoas do seu círculo de relacionamento. Então, a maior ferramenta que nós temos é um cristão cheio do Espírito Santo. E mesmo além da questão do testemunho, quando você está sendo discipulado, quando você está sendo alimentado da palavra, quando você está sendo alimentado pela presença de Deus, você não consegue ficar calado. Você não consegue. Crente que fica calado, crente que não compartilha, é porque ele está vazio. Porque quando a gente está... Você já viu quando você coloca água numa caixa, e aí chega um momento que, se você não parar de colocar, o que é que vai acontecer? Vai transbordar. Aí como é que é o nome daquele objeto que coloca? Boia, né? Tem crente que tem boia, né? Porque nunca transborda. Nunca transborda. E se a gente tirar a boia, e a gente estiver se alimentando, a gente estiver conectado com Deus diariamente, chega um momento que transborda, não tem jeito. Chega um momento que onde você está, você vai estar compartilhando de alguma coisa que aconteceu. Onde você está, você vai estar falando de Deus. E não é aquele crente chato, sabe, dizendo que o pessoal vai para o inferno, que isso, que aquilo, não. É uma coisa natural e que agrada as pessoas. Você lembra da história de Atos, quando diz que a igreja caía na graça do povo? É porque era uma coisa natural. A pior coisa que tem é um crente vazio, querendo passar algo para alguém. A pior coisa que tem é você querer falar de Jesus estando vazio. Aí se torna uma coisa chata, ninguém quer ouvir. Você se torna inconveniente, as pessoas lhe vê, saída pela direita, pela esquerda, dá mortal por cima para se livrar de você. Porque vira uma coisa chata. Por quê? Porque não vem de Deus. Agora, quando você está cheio, a coisa acontece de uma maneira tão natural, ela transborda, que as pessoas ficam querendo estar perto de você. Porque tudo que você fala é interessante para elas. Por quê? Porque vem de Deus. Então, a maior ferramenta de evangelismo é um crente cheio do Espírito. Agora, quando é um novo decidido, e aí ele fala da integração, quando a pessoa se converte, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser integrada na vida da igreja local. E a célula tem um papel fundamental nisso. Fundamental. Para a pessoa não se sentir, aquele peixe fora d'água. Para a pessoa não morrer, como a Bíblia diz que quando nós nascemos, nós somos um novo nascido. O que é um novo nascido? Um recém-nascido, não é isso? Então nós somos recém-nascidos, e se a gente não for cuidado, a gente morre. Você acha que uma criança que for abandonada lá no leito do hospital ou em casa, ela vai morrer, aí você vai chegar lá, você morreu porque você quis, né? Porque você não queria nada com a vida. A pessoa, olha a cena, você olhando para uma criança de 3 meses, 2 meses, que foi abandonada em casa, não foi alimentada, foi abandonada, aí morreu de fome. Aí você chega lá, você olha para ela e diz: você não queria nada, mas você morreu porque você quis, você não queria nada com a vida, né? Você não comeu porque você não quis, você não levantou daí e foi atrás de comida porque você não quis. Você acha que a gente tem alguém que teria a mentalidade de fazer isso? Mas às vezes a gente faz isso espiritualmente. A pessoa vai para o encontro, ela volta, a pessoa se converte, a pessoa vem para a igreja, aí ninguém cuida, ninguém alimenta, aí a pessoa se afasta, e sabe o que a gente faz? Porque não quer nada com Deus. Se afastou, se desviou porque não quer nada. Se quisesse alguma coisa, está aí, não vem para a igreja porque não quer. Mas aí não sabe as dificuldades. Às vezes sabe, porque todos nós passamos por dificuldades no início da conversão. Só que a gente esquece.
a gente esquece o quanto é difícil a gente caminhar sozinho no início da caminhada. E aí a gente acaba fazendo isso, né? Colocando a culpa em quem na verdade é vítima. A gente acaba transferindo a responsabilidade. Então a célula ela tem um papel fundamental na integração dos novos decididos. Nós temos uma pessoa que se converteu, e aí que nós já montamos, né, já junto com o pastor Alex, já estamos fase final de organizar o ministério de integração. A pessoa se converteu, na mesma semana ela já tem que ser contactada por um líder de célula. A mesma semana. E aí é lógico, se ela não quiser, porque se ela manifestou no culto, na célula, em qualquer lugar um desejo de andar com Cristo, alguém vai estar do lado dela para ajudá-la. Então, a célula tem um papel fundamental nisso, na integração. Aí diz aqui, o problema é que muitas pessoas fazem uma decisão inicial, querem seguir o Senhor Jesus, porém não são integradas na vida da igreja local. Assim sendo, elas se sentem um peixe fora d'água. Vou dizer algo que talvez possa lhe espantar, mas creio firmemente que é a verdade. Se a igreja local prega a palavra de Deus, na unção do Espírito, é mais importante integrar alguém na vida da igreja do que levá-lo a uma decisão. Durante muito tempo, a igreja se preocupava com o número de pessoas que vinham à frente na hora do apelo. Veio 100 pessoas na frente. Terminou o culto, ninguém queria saber mais daquelas pessoas. E daquelas 100, talvez 2 guerreiras, né? Daqueles que corriam atrás de ajuda e tal, permaneciam. As outras 98, aceitou Jesus. Ao invés da gente estar produzindo para o reino, a gente está produzindo contra o reino. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se converte, que faz uma manifestação e depois ela se afasta, a possibilidade dela voltar para a igreja é infinitamente menor do que uma pessoa que nunca teve uma experiência. Então, quando nós olhamos e quando nós dizemos que é mais importante você integrar do que levar uma pessoa à decisão, eu vou explicar por quê. Se ela somente fizer uma decisão, nós não sabemos se ela realmente teve revelação do novo nascimento. Porque às vezes a pessoa vai lá na frente por emoção, às vezes ela está passando por um momento difícil, e aí ela vai ali, ou às vezes, né, tem alguém do lado que puxa pelo braço, ela nem quer ir, mas pode ser vários motivos, mas isso não quer dizer, querido, quando uma pessoa vai na frente, não quer dizer que ela se converteu. Aquilo não é uma decisão ainda, aquilo é uma manifestação. Ela manifestou um desejo, né, de que ela quer andar com Deus, mas muitas vezes ela nem entendeu ainda a mensagem da salvação, mas se ela foi à frente, ela manifestou um interesse, né, em conhecer mais de Deus. Então, além do mais, é bem provável que nunca mais veremos aquela pessoa. Por outro lado, se ela foi integrada na vida da igreja, ela não vai querer sair da igreja, ela vai ficar voltando. Aí, mesmo quem não fez decisão ainda, mais cedo ou mais tarde, ela fará uma decisão e ela terá a revelação do novo nascimento. Por quê? Porque ela vai se expor continuamente à pregação da palavra de Deus e à unção do Espírito. Então, é muito melhor você ter uma pessoa conectada na célula, integrada e vindo para os cultos, que ainda não fez uma decisão, do que você ter uma pessoa que vai lá na frente e ela nunca mais ser vista. Porque se essa pessoa está integrada na célula, se ela está envolvida, se ela está num ambiente familiar, como nós vimos que deve ser a célula, se ela está num ambiente de amigos, num ambiente saudável, ela vai ficar voltando, e ela vai estar exposta à palavra. Então mais cedo ou mais tarde, ela vai tomar uma decisão. Tem pessoas que já se batizaram, né? E aí eu lembro da história de um amigo meu. Ele estava com uns 3, 4 meses vindo no culto, aí veio, foi para o encontro, batizou, mas aí logo no começo, depois do batismo, ele dizia, não, eu não sou crente não estou na igreja, eu estou vindo. Ele estava até o pescoço já com Deus, e ele nunca tinha ido lá na frente fazer uma decisão, aquela coisa mais formal. Então a coisa acontece de maneira tão natural e tão sutil, do ponto de vista, né, de maneira positiva, que a pessoa nem percebe. Ela é envolvida pelo amor, ela é envolvida pela comunhão, ela é envolvida por Deus através das amizades, através do ambiente. Eu vinha do
do Juventus na quinta-feira com o Leandro e com o Neto, e um menino conversando assim, você via, ele dizia, pai, pastor, a nossa igreja não existe não, rapaz, esse negócio não existe não, rapaz. E a gente percebia eles querendo manifestar a alegria do coração dele, de estar fazendo parte de um grupo de amigos, né, de pessoas que se preocupam com eles, que oram com eles, a questão da comunhão. E se você for olhar, ninguém foi lá na frente, eu quero aceitar Jesus. Você está entendendo o princípio? A importância da integração, de fazer com que as pessoas sintam-se bem, porque se ela se sentiu bem, por mais que num primeiro momento ela ainda não manifestou esse desejo, mas mais cedo ou mais tarde ela vai manifestar. Por quê? Porque ela está sendo exposta à pregação da palavra na célula, no culto, através da comunhão, através do amor, e vai chegar uma hora que ela vai dizer, é isso que eu quero para mim. É muito melhor do que ela dizer lá no culto, é isso que eu quero, e nunca mais ela ser vista. Ela ser sufocada, né, pelos problemas que ela vai passar. Então, é muito melhor integrar do que simplesmente se preocupar em levar a pessoa à frente. A célula serve de uma ponte de integração para dentro da igreja local. A pessoa não será mais um número na igreja, porque ela conhecerá intimamente as pessoas da célula. Assim ela não se sentirá como um peixe fora d'água, e sim como uma parte integral da igreja. O Leandro mesmo falando, que ele disse que logo que ele começou a vir na igreja, ele vinha para o culto de quarta-feira, e aí não tinha, né, muita gente da célula, não, antes dele ir para a célula, aí ele vinha, aí acho que é a Val que convidou ele, né, e aí a Val não vinha para o culto de quarta-feira, e ele vinha e ele sentava sozinho, e ele disse que olhava para um lado, ninguém do lado dele, ele disse, rapaz, meu irmão, esse negócio não está certo não, e ele disse que aí dava vontade de aquela coisa toda. Mas aí chegou o momento que quando aí ele foi para o encontro, quando a gente encaminhou ele para a célula, aí pronto. Então você percebe a importância que a célula tem no processo de integração, de que a pessoa faça amizade, se sinta parte de um grupo, e isso vai impedir, né, que ela acabe saindo da igreja. Temos que compreender que o mais importante é integrar alguém na igreja local. O segredo de integrar alguém na igreja local é cultivar um relacionamento de amizade profunda. Então a célula é para isso. A pessoa na célula, ela tem a oportunidade de desenvolver um relacionamento mais saudável, mais profundo, coisa que no culto não dá. Termina o culto ali, você bate aquele papo rapidinho e vai embora, né? Então a célula, ele conhece as pessoas o conhecem, então ele vai se sentir, né, integrado, ele vai se sentir então mais firme na questão do seu propósito com Deus. E então precisamos compreender que o mais importante é integrar. O segredo da integração é um relacionamento de amizade profunda, e o segredo de cultivar essa amizade é o quê? Os eventos, né, sociais, né, extra célula, que não é somente na célula. Deixa eu pegar aqui. Então, que são realizados pela liderança da célula. Então a célula, como nós vamos ver daqui a pouco no vídeo, ela não é só um dia na semana. A célula, a reunião semanal, ela é 40% da célula. Só 40%. Os outros 60%, sabe, é momento de comunhão, é o discipulado 1 a 1, é aquela mensagem durante a semana. E aí, fazer evento de comunhão que não seja célula. A célula tem comunhão? Tem. Mas fazer evento só para bater papo, para jogar a conversa fora, para comer um churrasco, né? Só mesmo para aprofundar um relacionamento. Então esse é o segredo da integração. E aí, cada líder tem a sua criatividade, e aí o princípio é o quê? Tá junto. Se vai para Maria Farinha jogar boliche, se vão para a Lan House jogar videogame, né? Se vão marcar para jogar um play em casa, se vão assistir o UFC juntos, se vão andar de bicicleta. Aí, de acordo com o perfil da célula, o líder, sob a direção do Espírito Santo, se ele for um líder que ora, que busca em Deus a direção para a sua célula, Deus vai dar a direção. A gente só tem que ter o princípio do que fazer, como fazer, aí vem a criatividade de cada um. Mas esse é o segredo para que haja comunhão, para que haja amizade e relacionamento profundo na sua célula. Então a reunião semanal apenas 40% da célula. O restante são os eventos e as outras
atividades de comunhão, atividades sociais, os cultos, né, o discipulado que vai juntando o grupo. Então nós falamos sobre evangelismo e integração. Daqui a pouco nós vamos passar o vídeo do fator Barnabé. Então um outro propósito da célula é pastoreamento e discipulado, uma outra função da célula. Cremos que é da vontade de Deus que todas as suas ovelhas sejam bem cuidadas. Você concorda comigo ou não? Você acha que você precisa ser bem cuidado? O problema é esse, que a gente só acha que nós precisamos ser bem cuidados, mas que os outros não precisam, né? Tem gente assim, tem gente que não tem dúvida de que ele precisa ser bem cuidado, mas quando a gente diz assim, você concorda que os outros precisam ser bem cuidados? Você concorda que você tem que ajudar a cuidar? Não. Mas a verdade é que todos nós precisamos ser bem cuidados. E para que as pessoas sejam bem cuidadas, né, é necessário outras pessoas que também estejam cuidando. Numa igreja baseada em células, isso pode acontecer. Isso pode e deve acontecer. Como? Primeiramente, a própria célula, através de um discipulador, que é indicado pelo líder de célula, né? Lembra da microcélula, relatório? Então, através de um discipulador, indicado pelo líder de célula, visita, ajuda, discipula o novo convertido nos primeiros passos do seu acompanhamento inicial. Então a pessoa chegou na igreja, ela foi para a célula, ela já começa a ser pastoreada e discipulada. O líder de célula, chegou um visitante ou alguém que se converteu, chegou do encontro, o líder já identifica, ele já coloca um discipulador com ele, e aquele discipulador vai fazer o quê? Vai visitar, vai ajudar, vai discipular, vai dar os estudos. Nós temos um estudo, né, chamado acompanhamento inicial, que é aquele primeiro momento antes da pessoa ir para a escola, um novo formato da escola que nós vamos ter. Então, esse primeiro estudo, ele é dado por quem? Pelo discipulador, porque a gente percebe que quando a pessoa volta do encontro, ela vir para a escola, tem uma dificuldade muito grande. Então, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Assim que diz o ditado. Então, se ele não vem para a escola, nós vamos até eles agora. Então, o primeiro estudo, ele não vai se receber aqui na escola de maturidade. Os primeiros estudos que vão fortalecê-lo, né? Que vão gerar nele esse desejo, e daqui para frente ele está caminhando sozinho, nós é que vamos dar, o discipulador vai até lá. Você percebe a diferença? Porque é como a gente ficar na mesa em casa, esperando que o bebê de 2 meses venha para a mesa comer. Não é verdade? Era isso que a gente estava fazendo. As pessoas vinham do encontro, a gente falava da escola, tudo, ligava, né? Olha, tem escola da vida, tem escola de maturidade hoje, isso, aquilo, e a gente fica esperando, aí eles não vêm. Tudo bem, nós vamos lá agora. E aí o primeiro estudo, esse acompanhamento inicial, vai ser dado pelo discipulador. Então ele já começa a ser pastoreado, ele já começa a ser acompanhado, ele já começa a ser discipulado. O discipulador é responsável, debaixo da supervisão do líder de célula, né? Então esse discipulador que está debaixo da supervisão do seu líder, ele é responsável pela integração do novo convertido na célula e na igreja local. O discipulador vai também orar e estudar a palavra de Deus, um a um com o discípulo, usando o material providenciado pela igreja. Então, o líder de célula, eu não sou responsável somente por entregar um discípulo na mão do discipulador, não. Eu tenho que supervisionar se isso está acontecendo. Aí entra o nosso relatório. Chegou um cara na célula do Delbrando, aí o Delbrando chega para o Wesley e diz: Wesley, você vai cuidar do João. Você vai cuidar do João, você vai visitar ele, você vai começar a dar o estudo, né, do acompanhamento inicial com ele, né, você vai reunir com ele uma vez por semana, um a um, você vai ser responsável por integrar ele na célula, dele vir para a célula, dele fazer amizade, você é um responsável, beleza. Só que o Hildebrando, como líder, ele vai supervisionar para ver se está acontecendo o discipulado. Então o papel do líder é esse também. Então ele encaminha para o discipulador e ele acompanha para ver se realmente o discipulado está acontecendo. Mas mesmo depois que o discípulo estiver totalmente integrado na igreja e terminado de estudar o material, ele continua recebendo pastoreamento, discipulado, cobertura, proteção,
estímulo e treinamento para que ele evangelize e também faça discípulos. E quem é o responsável para garantir tudo isso? O discipulador, debaixo da supervisão do seu líder de célula. Então, terminou o primeiro estudo do acompanhamento inicial, beleza, ele está integrado, o cara já está envolvido na igreja. Vamos pegar o Leandro como exemplo de novo, né? Depois você diz para ele, você foi, aí eu pago o cachê para ele, fica tudo resolvido, direito de imagem. Então, vou pegar o Leandro, e o Leandro hoje está integrado na igreja. Ele foi para o encontro, ele está muito bem relacionado na célula, com amigos, com tudo, está muito bem. Mas ele tem que continuar sendo discipulado. Então, alguém na célula, o pastor Alex vai colocar alguém na célula para dizer, olha, você é responsável pelo Leandro, você vai dar esse estudo aqui para o Leandro, uma vez por semana, você é responsável, né, por quando começar a escola, você encaminhar ele para a escola, você está acompanhando se ele está indo para a escola, se ele não tem como ir, você vai dar um jeito, se não tem transporte para ir buscar, você vai dar o vale, se você não tem dinheiro para dar o vale, você vai pedir para o seu líder, se o seu líder não tiver, ele vai pedir para o dele, se o dele não tiver, ele vai pedir para o pastor, se o pastor não tiver, a gente vende umas cadeiras da igreja e dá, mas a gente vai dar um jeito para que o cara vá para a escola. Mas você percebe que tem alguém que está responsável por ele, tem alguém que está cuidando, tem alguém que está se preocupando com ele. Essa é a chave, esse é o segredo. Então ele vai continuar sendo discipulado, cobertura, alguém que vai orar com ele toda semana, alguém que vai conversar com ele, alguém que vai estar treinando ele para se tornar também um discipulador. E isso vai acontecer no 1 a 1. Então, o pastoreamento e o discipulado, a célula tem um papel fundamental nisso, é uma das funções da célula. O líder de célula deve ter o auxiliar principal, que será o novo líder quando a célula multiplicar, certo? Já falamos sobre isso. E mais 2 auxiliares. Não é isso que nós conversamos? Você vai escolher 3 pessoas para você discipular, um deles vai ser o seu auxiliar principal, os outros 2 vão subindo aqui na medida que um abriu a célula, o outro vem e você vai puxando o outro, né? Tanto o auxiliar principal como os outros auxiliares, os outros 2, devem ser discipulados pelo líder de célula, certo? Então, aquilo que a gente já viu quando explicamos o relatório. Assim, o líder poderá se assegurar que todas as suas ovelhas da célula estarão sendo bem discipuladas e bem pastoreadas. Se não cuidarmos bem das pessoas que estamos ganhando para Jesus, vamos ter que lidar com 3 coisas sérias. Então, antes de falar dessas 3 coisas, quando você escolhe os 3 e coloca esses 3 para discipular os outros, você vai estar garantindo que todos na sua célula estão sendo bem discipulados. Porque toda vez que você sentar com seu discípulo, você vai dizer, e aí, como é que está, cadê o relatório, né? Como é que está o discipulado aí com seus, me passa aí, como é que foi, teve o discipulado? Teve. Como é que foi? Está acontecendo toda semana, tá? E aí, querido, o líder, ele sempre tem que ser o quê? Vamos supor, e aí, Alex, como é que está com o Jairinho? Teve o discipulado com ele essa semana? Teve, pastor. Pô, legal, como é que foi? Não, foi bom, estamos crescendo, estamos trabalhando isso, aquilo, tal, beleza. Aí vai, toda semana eu sento com o Alex, toda semana eu estou acompanhando como é que ele está discipulando os dele. Chega um dia que aí eu encontro com o Jairinho, né? Assim, nada combinado, mas planejado, né? E aí eu digo, e aí, Jairinho, tá tudo bem? Tá aí, cara, como é que está o discipulado com o pastor Alex? Estão reunindo toda semana, está uma benção. Ih, pastor, está com bem um mês que a gente não reúne. O pastor Alex me passou que estava acontecendo. E o Jairinho disse que não. Pode acontecer isso, Arnaldo? Pode. Lógico que pode. Nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas que erram, que são tentadas pelo inimigo. Pode acontecer. Então o líder, ele tem que ter essa sensibilidade. Por exemplo, no processo de integração, quando a ficha que vier do culto cair na mão do pastor Alex, coordenador do Ministério de Integração, ele vai ligar, vai pegar e vai encaminhar, vai dizer, Rose, essa ficha tem essa pessoa para você visitar essa semana, que se converteu no culto de domingo, para você fazer contato. Beleza.
Aí a Rose tem 30 dias para ela dar um retorno para o Ministério de Integração sobre a Joana. Cadê a Joana? Se a Joana viajou, se a Joana foi embora, se a Joana isso, se a Joana aquilo. Deu os 30 dias, obrigado. Deu os 30 dias, a Rose volta e diz: pastor Alex, a Joana está fogo puro na cela, integrada, né, já recebeu o estudo do acompanhamento inicial, né, a Luziane está cuidando dela e tal, beleza. Aí o pastor Alex, sem planejar nada, mas bem programado, ele vai ligar para a Joana de novo. Ah, Joana, está tudo bem? Oh, legal, e aí, como é que está? Você já foi lá na célula da Rose, está sendo acompanhada? Não, quem é a Rose, pastor? Ah, não, é na Luziane. Luziane? Não sei quem é. Então, aí o pastor Alex vai botar uma observação de vermelho, né, bem legível, e vai passar para mim. Ó, pastor, a Rose disse que estava tudo certo, mas eu liguei, a menina não sabe nem quem é a Rose. Então, isso chama-se supervisão, para a gente poder identificar onde está o problema, né? E aí teve, ó, Rose, vem cá, o que está acontecendo? Você falou uma coisa e não é isso, aí vamos tratar caráter, né? Porque isso aí é problema de caráter, né? Vamos tratar o caráter. Então, é assim que a coisa vai funcionar, que é para a gente não perder ninguém. Então, o líder de célula, né, vai acompanhar através das pessoas que ele discipula como é que a sua célula está sendo pastoreada. Eu vou acompanhar através dos líderes como que a igreja está sendo pastoreada, porque no modelo neotestamentário, não é pastor que pastoreia a igreja, é o povo. A Bíblia diz que o papel do pastor é equipar os santos no seu ministério. Nós vamos ter uma ministração sobre isso especificamente. Mas o pastor, ele vai treinar o povo. É a igreja que edifica a si mesmo. É a igreja que cuida de si mesmo. Não é o pastor sozinho, não. Então esse é o modelo. Então nós vamos, através da liderança, eu vou saber como que a igreja... Quando eu pegar esses relatórios, eu vou saber como que a igreja está sendo cuidada. E aí, se nós tivermos pessoas sendo bem cuidadas e bem discipuladas, nós não vamos perder. Quem é que vai sair de uma igreja onde é bem cuidado? Não vai. Nem para trocar de igreja, se trocar de igreja, menos mal. Mas principalmente para ir para o mundo. Quem é que vai sair de um lugar que ela é amada, que ela é cuidada, que ela recebe atenção, que ela é tudo para ir lá para o mundo? Onde só é pisado, ninguém tem tempo, e aí? A questão é que muitas vezes o mundo dá mais atenção do que a gente. E aí a gente sabe que a grande crise das pessoas hoje é a atenção, né? Então vamos lá. Se nós nos cuidarmos, eu falei que nós vamos lidar com 3 coisas sérias. Primeiro, Deus vai nos cobrar seriamente como cuidamos das suas ovelhas. Cada alma é de eterno valor. Isso não é brincadeira. Você sabe, você tem noção da importância de uma vida, de uma alma para Deus? Você tem noção disso? De uma pessoa que a gente entrega na sua mão e ela se perder, ela ir para o mundo, ela voltar para o pecado porque você não ligou, porque você não visitou, porque você não fez o que você se propôs a fazer. Porque se fosse algo que você fosse obrigado, você ia poder dizer: pastor, eu não pedi para estar aqui não. É por isso que a liderança ela é voluntária, porque a responsabilidade é grande. Agora, se você visitou, se você cuidou, você fez tudo, e mesmo assim ela quis ir, é outra história. Você fez a sua parte. Mas se pessoas se perderem por negligência nossa, querido, isso diante de Deus é muito sério. É muito sério. A Bíblia diz que uma alma, quando um pecador se converte, há festa no céu. A Bíblia diz: de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Isso quer dizer que uma alma é mais importante do que o mundo inteiro. E a gente precisa ter noção disso, para a gente saber o tesouro que Deus está entregando na nossa mão. Se alguém entregar para você, né, alguém entregar para você um iPad desse, você já vai ter todo cuidado, né? Porque você sabe que ele, né, tem um certo valor. Se você deixar quebrar aquilo, a gente fica todo preocupado. Imagine uma alma. Às vezes a gente tem mais medo de derrubar o celular do irmão, com medo de pagar, do que a gente deixar uma alma se perder. O preço é muito mais alto. O valor de uma alma é muito maior do que o mundo inteiro. Então a primeira coisa, a gente vai, né, Deus vai nos cobrar as pessoas que Ele entrega nas nossas mãos. Deus não vai confiar novas pessoas nas nossas mãos, se não estivermos cuidando daquelas que Ele já confiou. Princípio natural de crescimento e multiplicação. Se for fiel no pouco, vai ser fiel no muito.
Você acha que Deus coloca para você cuidar de 3 pessoas, aí você não dá conta. Você acha que Deus vai dar uma igreja para você pastorear? Só se Deus fosse louco. Você é empresário, sei lá, você tem um negócio, você coloca uma pessoa para cuidar, a pessoa não cuida bem, você vai colocar algo maior para a pessoa cuidar? Não. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Eu sempre digo, e Deus conhece o meu coração, a mesma dedicação, o mesmo trabalho, a mesma empolgação, a mesma motivação que eu tinha desde o primeiro, que eu tenho hoje, eu tinha no primeiro culto da comunidade batista ali com 10 pessoas. A mesma, minha esposa está aqui e ela sabe. A mesma entrega, a mesma organização, da mesma maneira que eu preparo mensagem hoje para 400 pessoas, eu preparava para 5 pessoas no culto que eu ia pregar. E eu creio que esse é um dos princípios que fez Deus me colocar onde Ele me colocou, porque Ele conhece o meu coração. Ele sabe que para mim, se eu for pregar numa igreja e eu souber que aquela igreja tem 5 pessoas, eu vou orar, eu vou preparar a mensagem, eu vou fazer tudo do mesmo jeito se eu for pregar numa igreja que tem 1000 pessoas. Ser fiel no pouco é o princípio que Deus quer para nos colocar sobre o muito. Se você não for fiel à sua célula, as pessoas que estão na sua célula, do tamanho que ela é, Deus, como é que Deus vai te entregar mais pessoas, se você, não, mas é porque quando tiver mais gente, aí eu vou me dedicar mais. Está invertido o princípio. Está invertido. Então nós precisamos ser fiel naquilo que Deus nos entrega. E às vezes, sabe, Deus nos prova. Deus nos prova. Porque ser fiel no muito é maravilha, né? Agora eu quero ver ser fiel no pouco. E aí é onde entra, né, o princípio que Deus estabeleceu. E a terceira coisa que eu falei, que nós vamos prestar conta, que nós vamos ter que encarar, é uma mentalidade negativa que vai sendo passada para os liderados e para outras pessoas sobre o seu ministério ou a sua célula. Pessoas começam a falar mal do seu ministério, da sua célula, porque elas não foram bem alimentadas, não foram ajudadas, não foram corrigidas, não foram amadas, não foram confrontadas, não foram pastoreadas, não foram discipuladas, e por aí afora. Quando a gente não faz o que a gente tem que fazer, aí o que acontece? O nosso ministério cai em descrédito. Cai em descrédito. As pessoas não querem. A pessoa começa a querer mudar. Aí a gente começa a botar a culpa nas pessoas, quando na verdade o problema está em nós. O problema está em nós. A gente não faz o que tem que fazer e ainda fica com raiva das pessoas por não quererem ficar com a gente. Então, isso não só referente à célula, mas a ministério também. A ministério. Se você não exerce o seu ministério como ele deve ser, as pessoas não vão querer, as pessoas sabem. As pessoas sabem o que deve ser feito, elas sabem o que elas precisam. E aí você vai enfrentar isso. Ah, mas fulano, não, fulano não quer não. Ah, fulano não liga, não cuida, não dá atenção. É lógico que tem casos que aí é patológico. Tem pessoas que você vai lá hoje, conversa, discipula e tal. Aí amanhã o pastor vai lá e diz, não, porque fulano não dá atenção. Aí você pensa assim que está com um mês que o cara não apareceu, né? Você diz, não, ele veio aqui anteontem. Anteontem ele veio aqui. Tem questões que são patológicas. O que é isso? É doença. Tem pessoas que têm uma carência, todos nós somos, mas tem pessoas que têm uma carência fora do normal. Mas isso pode ser tratado, isso pode ser curado. Isso tem a ver com história, com histórico, né, com problemas do passado e tal. Mas a verdade é que muitas vezes o problema é a nossa negligência como líder. E isso começa a se espalhar. Aí a gente vai ter que enfrentar essa mentalidade negativa. Ah, meu líder nem é para... Ah, filhão, cadê o teu líder? Ah, filhão, meu líder não aparece não. Meu líder não vem. Ah, não. Sabe? Aí começa aqueles comentários e isso vai desgastando a sua liderança. E se tem uma coisa que acaba com a liderança, é falta de credibilidade. Falta de credibilidade. Então nós vimos sobre a importância do pastoreamento e do discipulado. Vamos ver sobre comunhão, depois a gente vai ver um vídeo. Uma outra função da célula, comunhão.
uma das funções tão preciosas da célula é a comunhão. A verdadeira comunhão bíblica acontece em um contexto onde cristãos verdadeiros estão buscando intimidade com Deus e relacionamentos sadios uns com os outros. Isso é comunhão. Comunhão não é quando nós buscamos só relacionamento uns com os outros, não. Isso aí é outra coisa. Comunhão é quando essa busca por relacionamento com outros tem o propósito de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Isso é a comunhão bíblica. Reunir para jogar futebol sem o propósito de que aquilo ajude na minha vida com Deus não é comunhão, é pelada. Aí dá briga, se não der briga também não é pelada. Dá discussão, dá um bicudo para um lado, outro para o outro, isso não é comunhão. Comunhão é quando a gente reúne, mas quando o propósito principal daquele encontro é glorificar a Deus. Aí a gente joga futebol, aí o irmão erra o gol, a gente fica chateado, doido para reclamar, mas não reclama, ou então reclama, mas vai lá e pede perdão, e a gente faz de tudo para que aquilo seja comunhão, porque o foco principal é fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Então, a comunhão bíblica é essa. Quando temos um compromisso de preservar a unidade do Espírito e colocarmos em prática a comunhão bíblica, certamente o Senhor há de acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Lembra de Atos 2, quando diz que eles tinham uma comunhão, eles tinham um compromisso uns com os outros, eles se reuniam nas casas para partir o pão, para orar uns pelos outros, e o que acontecia? Deus acrescentava cada dia os que haveriam de ser salvos. Se você conseguir colocar isso na sua célula, essa comunhão bíblica, esse espírito, de se reunir, de se amar, de estar ali comprometido uns com os outros, com o propósito de glorificar a Deus, Deus vai colocar lá, porque Deus sabe que os que Ele colocar lá não vão se perder. Eu acho muito interessante nesse texto de Atos, que o texto não diz que eles iam buscar, diz que Deus acrescentava. Sabe, é como você olhar assim e dizer, rapaz, se eu botar essa semente ali, ela vai... Aí Deus vai, joga lá. Porque Deus sabe que ali vai dar fruto. Deus sabe que vai ser bem cuidado. Deus sabe que vai ser bem pastoreado. Deus sabe que ele vai crescer. Deus sabe que não vai se perder. Deus vai acrescentar. Sua célula vai prosperar. Seu ministério vai prosperar. Porque Deus vai olhar e Deus vai ter prazer de colocar pessoas na sua mão. É assim que acontece. Porque é Deus quem dá o crescimento, é Deus, é o Espírito quem converte, é Deus, a gente faz a nossa parte e Deus faz o resto. E a nossa é a mais simples, Porque a mais difícil de converter é do Espírito Santo. Mas como nos tornar como criar esse ambiente, na célula, em que as pessoas sintam bem? E aí nós vamos assistir o vídeo do purê de batata, que tem a ver com esse momento da comunhão, e aí depois a gente assiste o do Barnabé, que tem a ver com outro tópico que eu falei. Então, a comunhão é uma das outras funções, e depois nós vamos falar sobre o treinamento de líderes. Então, esse ambiente de comunhão, que é fundamental para que a minha célula se torne esse ambiente familiar, de integração, de pastoreio, de discipulado e de cuidado. Então, vamos assistir o vídeo do purê de batatas. Que esse vídeo ele expressa, dá para a gente perceber algumas coisas e o porquê que a gente se identificou tanto com MDA. Essa questão da comunhão, como eu falei, um princípio que a gente já está no nosso DNA. É lógico que tem muita coisa a ser consertada, a ser ajustada, a ser organizada. Mas o princípio de estar junto, de ter comunhão, de ganhar através de relacionamentos, de cuidar, a gente já vem trabalhando isso há muito tempo. Agora traz grandes desafios, a começar por mim e pela minha esposa. Então traz grandes desafios para nós. E eu acho interessante que, como ele fala que Deus gerou essa visão no coração dele através de um outro pastor. Ele ouviu um outro pastor falando, só que assim, cada um vem a visão, vem um princípio, e cada um vai trabalhando dentro do perfil, dentro daquilo que Deus tem para fazer. Mas a gente percebeu que o que é o cristianismo, o que é realmente uma célula, qual o propósito da célula, qual o propósito da igreja.
Então, eu tenho certeza que não foi só comigo que esse vídeo falou, né? Eu tenho certeza que isso traz grandes desafios para nós, desafios de mudança de mente, né? Desafios de mudanças de atitude, porque ninguém muda de atitude sem mudar de mente. A primeira mudança é na nossa mente, é na nossa maneira de pensar, né? É lógico que mudança exige decisão. Como ele disse, se eu ainda não sou assim, eu vou ser pela fé. O importante é a gente saber o que Deus quer que a gente faça. E a partir do momento que a gente sabe o que Deus quer que a gente faça, que a gente sabe o que Deus quer que a gente seja, e aí a gente começa a ser aquilo já pela fé. A gente sabe que, a gente percebe na igreja que tem pessoas que têm uma facilidade muito grande. A gente percebe que tem pessoas dentro das células que às vezes o líder não tem essa facilidade de estar junto, de agregar, né, de durante a semana, de mandar mensagem, né, de ter comunhão. Mas tem, como ele falou, às vezes uma pessoa da célula tem e ela consegue fazer isso. Mas o projeto de Deus é de que todos nós sejamos assim. Para uns vai ser mais fácil, para outros mais difícil. Mas o projeto de Deus é esse, isso é cristianismo. E aí, para isso, aí ele vai vir outros princípios, que é o amor, além do amor, é o serviço, né? É a humildade, é a hospitalidade. Então é uma série de princípios que regem a igreja cristã. E a gente sabe, o texto base do nascimento da comunidade batista foi Atos 2. Foi o texto que Deus falou ao meu coração. É tanto que se você olhar para o nosso slogan, a igreja de Deus a serviço dos homens. Era isso que estava no meu coração, o nome comunidade, de comunhão. Quem está com a gente desde o início sabe quando eu falei que eu tive que escrever um artigo para a Convenção Batista Acreana, porque eles queriam que eu botasse Igreja Batista de Rio Branco. Eu digo, vai ser Comunidade Batista de Rio Branco, porque comunidade estava no meu coração, era essa visão de igreja. Igreja não é um grupo, não é um clube social, igreja é família. Família, onde convive, onde um erra com o outro, né? Quem briga mais do que irmão? Tem quem brigue mais do que irmão. Por quê? Porque convive mais. Então, onde há convivência, há os desentendimentos, há os erros, mas é por isso também que Jesus falou de humildade, de perdão, de reconciliação. Então é isso. Agora, a gente, como eu digo, a gente já está numa caminhada com esses princípios. Agora, como ele falou, não é uma opção. Reunir não é quando dá, não é, não, vamos orar e pregar a palavra. A comunhão é, não, a gente vê lá em Atos, que ele diz, eles perseveravam unânimes. A comunhão está no mesmo grupo que ele fala da oração e da palavra. Então é tão importante quanto. Então a célula não é só um dia na semana. E aí quando a gente começar a se tornar esse ambiente, aí você vai ver que ganhar alma vai ser tão fácil. A gente vai perceber que Deus vai acrescentar, né? Que Deus vai trazer. Aí tem a estratégia do GE, a gente vai falar sobre isso depois, porque não adianta trazer gente, não adianta trazer mais batata para o saco. Não adianta. Adianta a gente trazer mais batata para o purê, mas para o saco não adianta. Então eu creio que durante o vídeo, Deus falou muitas coisas, né? A gente está entrando nesse processo, a gente começa a partir dessa semana os discipulados, né? Onde água, fogo e as cascas vão ter que ser tiradas, né, para poder realmente virar um purê de batata. Vai ter casca que vai sair, mas vai ter batata que quando você sentar a casca já vai cair. Tem batata que você vai ter que muita água, muito fogo para você ir tirando, para ir moldando, para a gente poder ir moldando. Se a gente conseguir fazer com que as células, com que os discipulados se tornem isso, acabou. E o melhor é que isso vai fazer bem para nós. Não é só com o propósito de ganhar pessoas. Isso faz bem para nós como pessoas. Conviver, sabe, ter relacionamentos saudáveis, ter comunhão. Todos nós precisamos disso. Ontem estava conversando, ontem o Marcos e o Afonso, nós fomos lá no terreno da Cidade da Vida, dar uma olhada no terreno, né? O Afonso conseguiu um quadriciclo e a gente foi, né, dar uma volta lá no terreno para ver como que é, onde que tem água, onde que não tem, né, para a gente dar alguns passos aí com relação aos projetos de lá. E a gente, nós três em cima de um quadriciclo, andando lá dentro da lama. E aí tem uma hora que a gente parou, né, os irmãos caíram em pecado, fomos pegar uma zingá que não era nossa, mas nós já pedimos perdão, Deus já perdoou. E aí, mas teve uma hora que o Marco falou assim, esse tempo que nós estamos aqui, eu duvido se algum de nós lembrou de algum problema, de alguma coisa e tal. E ele falou,
Porque são momentos assim que a gente precisa, sabe? São momentos assim, da gente estar junto com pessoas, e às vezes quando lembra, tem alguém do lado para estar estimulando, dizendo, olha, a gente pode fazer isso. De lá para cá, quando eu vim deixar o Carlos, ele falando de projeto para a gente fazer ali no Juventus, olha, vamos montar isso, vamos criar isso, vamos fazer não sei o quê. E aí tem momento que a gente está pensando até em desistir, aí chega alguém com um monte de ideia, e aí abre a visão. Mas isso só acontece se a gente estiver junto. Se a gente estiver junto. Então, quando a gente está junto, realmente grandes coisas acontecem, grandes milagres acontecem, grandes ideias, grandes projetos, né? Então, esse é um dos princípios, né, para que as nossas células se tornem verdadeiramente um purê de batata e não um saco de batata. E aí você viu que a reunião semanal é 40%. O restante, dá para a gente estar junto todo dia? Dá. E aí quando eu digo estar junto, não é você todo dia ter churrasco não, senão tem irmão que vai explodir aí, né? Não é? Quando fala de comer, é glória a Deus, é aleluia e tal. Quando fala de tirar a casca, de ouvir, aí já não, os glória a Deus já diminui, né? Mas quando a gente fala de estar junto, sabe? Seja através de uma ligação, sabe? Você almoça com um, você toma café com o outro, você liga para o outro. Aí você, para poder acelerar o processo, você pega um e vai junto visitar o outro. Aí você já mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então, quando está no nosso coração, quando está no nosso DNA, a gente dá um jeito. Porque aquilo que nos interessa, a gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Quando é algo que a gente gosta, quando é algo que nos dá prazer. Ah, pastor, mas não me dá prazer, mas vai começar a dar pela fé agora, né? Vai começar a dar, porque ou a gente está disposto a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, ou então não tem razão de ser a gente dizer que a gente é cristão. Amém?